Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Polícia Federal realiza uma operação conjunta com a Receita Federal para investigar quadrilha que vende créditos falsos para pagamento de dívidas tributárias. São cumpridos 19 mandados judiciais no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal saíram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra um esquema criminoso. As investigações apontam para a venda de créditos inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. Segundo a PF, o esquema seria comandado por um grupo da área de consultoria tributária e empresarial. As empresas endividadas são consideradas vítimas da quadrilha. A fraude foi detectada pela Receita Federal. Cerca de 100 policiais federais e 20 auditores federais cumprem os mandados nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá. Além dos mandados, foram expedidas ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam 100 milhões de reais, em razão dos prejuízos causados à União e a terceiros. O principal responsável pela fraude teria atuado com parentes, uma advogada e laranjas para ocultar a origem ilícita dos recursos recebidos, que são transferidos para as contas em nome dessas pessoas. Eles também registraram bens móveis e imóveis em nome dessas pessoas. O prejuízo financeiro para a União com a fraude teria sido de cerca de 2 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão. Uma medida provisória deve abrir um crédito extraordinário para a Previdência Social. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em 2 programações. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para a compensação previdenciária e 5 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a benefícios previdenciários. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. E olha só, a partir de hoje, os paulistanos com mais de 60 anos deixam de pagar a passagem de ônibus. A Prefeitura da capital retomou a gratuidade no transporte público para esses idosos. Já está valendo um decreto publicado no Diário Oficial pela Prefeitura de São Paulo que garante o passe livre em ônibus para pessoas com 60 anos ou mais na região metropolitana. Esses cidadãos devem emitir o bilhete único especial do idoso, se cadastrando nos postos da SP-Trans, desde que comprovem residência nos municípios citados. A retomada da gratuidade na cidade acontece depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o acordão, que considerou inconstitucional parte de uma lei aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2019 e que suspendeu o benefício na cidade. Segundo a SP-Trans, a apresentação do RG direto nos ônibus será aceito apenas enquanto sistemas de bilhetagem eletrônica estão sendo preparados para atender a retomada da gratuidade para esses novos passageiros beneficiados. O Diário Oficial da cidade também abriu um crédito adicional especial de 170 milhões de reais para que a Prefeitura de São Paulo amplie as compensações tarifárias do sistema de ônibus da cidade neste ano.
Segundo a SP Trans, até novembro, o valor pago pela gestão municipal às empresas de ônibus da capital paulista já somava 4 bilhões e 600 milhões de reais. O Parlamento Europeu anunciou hoje o início de uma ampla reforma dos mecanismos de controle na instituição em resposta ao escândalo que levou à detenção de uma deputada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidente do órgão, Roberta Metsola, em resposta ao escândalo que levou à detenção de uma influente eurodeputada grega. As of today, I am putting together a wide-ranging reform package to be ready. Estou preparando um pacote de ampla reforma que deve estar pronto no próximo ano. O texto vai incluir o fortalecimento dos sistemas de proteção de denunciantes do parlamento, a proibição de todos os grupos de amizade não oficiais, uma revisão das regras do nosso código de conduta e uma revisão completa e aprofundada da forma como interagimos com países terceiros. The policing of our code of conduct rules and a complete and in-depth look of how we interact with third countries. O poder legislativo da União Europeia foi abalado nos últimos dias pela prisão de 4 pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, sob suspeitas de aceitarem subornos do Catar. O Emirado negou veementemente as acusações, mas uma fonte judicial na Bélgica confirmou que o país está no centro da apuração em curso. Em Atenas, outra fonte confirmou que a Promotoria Financeira grega abriu uma investigação preliminar sobre Kaili por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a defesa da ex-apresentadora de TV na Grécia, ela não sabia da existência da vultuosa quantia de dinheiro vivo encontrada pelos investigadores belgas em sua residência. E falando sobre o conflito no leste europeu, a guerra provocada por Moscou com a invasão da Ucrânia motivou uma grande onda de exilados russos. Um movimento que separou famílias, criando uma situação de crise tanto emocional quanto financeira. Envolta em seu casaco de inverno, Ekaterina Filimonova caminha pelas ruas nevadas de Moscou para levar seus filhos à creche. Antes, era trabalho do marido, mas ele fugiu do país como tantos outros dos 300 mil reservistas convocados pelo Kremlin para lutar na Ucrânia. Yaroslav Leonov está exilado desde setembro para evitar o recrutamento forçado decretado por Vladimir Putin. Eu certamente não esperava que fosse assim. Ele foi embora, fiquei doente no dia seguinte, estava tão estressada que não consegui melhorar por um mês. Fiquei doente por um mês. No dia seguinte ao anúncio da mobilização e sem esperar para saber se o convocariam, Leonov pegou um trem até a fronteira com o Cazaquistão, encerrando a viagem de bicicleta. Depois, foi para Belgrado, na Sérvia, onde se estabeleceu. Embora não haja estatísticas oficiais, centenas de milhares de russos podem ter tomado a mesma decisão. Alguns levando a família, outros deixando esposa e filhos para trás. Embora Putin tenha anunciado o fim do período de recrutamento, muitos exilados temem uma segunda convocação e não querem voltar. Anastasia Sernicheva, cofundadora de uma ONG que apoia mães, confirma que sua organização tem recebido um número crescente de ligações desde o início da mobilização. Другая история. Женщина тянет все на себе, и ей тяжело. Дети не понимают, что происходит. Quando uma mulher assume tudo sozinha, é difícil. Os filhos não entendem o que está acontecendo e ela tem que explicar tudo sozinha. A mulher nem sempre tem o apoio dos parentes. E isso é especialmente visível nas regiões onde há famílias literalmente polarizadas sobre a situação atual. Por isso, tomam decisões diferentes. Quando uma mulher está sozinha, completamente sozinha, isso é realmente assustador e é aí que o nosso centro entra em ação. Вот тогда, конечно, действительно это страшно, и здесь, конечно, на помощь приходит центр. Sernicheva acredita que muitas mulheres incentivaram os parceiros a irem para o exterior, considerando uma questão de vida ou morte. Mas a decisão acaba afetando a vida financeira das famílias, que na maioria das vezes não podem contar com a ajuda do trabalho remoto, como no caso de Leonov. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.